Um milionário não sabia que tinha filhos, até que uma mãe humilde levou suas filhas gêmeas de 6 anos para uma entrevista de emprego. As duas correram até ele, o abraçaram forte e disseram 3 palavras que partiram seu coração: "Papai, te achei." O que veio depois destruiu um noivado milionário. E o que aconteceu depois disso, ninguém estava preparado para ver. Antes de começarmos essa história que vai te tocar, deixe aqui abaixo nos comentários de que cidade você está assistindo e um curtir no vídeo para continuar acompanhando. O salto gasto de Camila fez um estalo seco ao pisar no mármore branco da recepção da Ferraz em Lima. Segurando as mãos pequenas de suas filhas gêmeas, ela sentia o suor escorrer pela nuca, apesar do ar-condicionado glacial que circulava o ar dentro daquele átrio de luxo. "Mãe, tá brilhando tudo aqui", sussurrou Lara, os olhos arregalados diante do lustre de cristal pendurado no teto. "Fica pertinho da mamãe, tá? Nada de correr", respondeu Camila, apertando os dedinhos com mais força. A recepcionista ergueu os olhos com um sorriso educado, mas os lábios apertados denunciavam julgamento. Camila, com seus cabelos presos em um coque rápido, a saia surrada e a blusa com botões tortos, contrastava com o cenário de mármore branco, paredes espelhadas e funcionários de ternos alinhados como soldados. Ela explicou que tinha entrevista marcada, mesmo com 2 crianças a tiracolo. A funcionária digitou algo no computador, soltou só um minuto frio e pediu que esperasse. Camila assentiu, tentando sorrir, mas o gesto morreu antes de chegar aos olhos. Levou as meninas até o canto da sala, entregou-lhes 2 celulares antigos com joguinhos offline e por um segundo fechou os olhos, respirando fundo. Só precisava de uma chance, uma brecha, um contrato. Seu nome foi chamado. Um assistente engravatado guiou-a por um corredor revestido de vidro e aço. As meninas seguiram, arrastando mochilinhas com chaveiros barulhentos. O som metálico dos passos ecoava pelo corredor como um lembrete cruel de que ela não pertencia àquele lugar. Entraram numa sala ampla, com uma mesa de reunião e janelas que davam vista para os prédios vizinhos. O entrevistador era um homem baixo, careca, de óculos finos e voz robótica. Mal levantou a cabeça do currículo. Experiência anterior em recepção de clínica odontológica, 3 anos. Porque saiu? A clínica fechou durante a pandemia, nunca reabriu. Ele fez uma nota no papel. Olhou para trás dela, em direção às meninas, que já estavam sentadas no sofá de pernas cruzadas, jogando Candy Crush sem som. Franziu o senho, mas seguiu. "Disponibilidade para horário integral?" "Sim, total. Apoio familiar para cuidar das crianças?" "Eu estou resolvendo isso sim", respondeu tentando manter a compostura. Era mentira, não havia ninguém, mas ela teria que dar um jeito. Sempre dava. Tudo parecia sob controle, até que ouviu a voz de Lívia, clara, alta, como uma martelada no meio do silêncio. "Mãe, aquele ali é o meu pai?" O mundo congelou. Camila virou o rosto devagar, como se temesse o que encontraria. Viu a filha em pé sobre o sofá, o dedo apontando para o vidro espelhado. Do outro lado, na sala contígua, um homem alto caminhava ao lado de 2 assessores. Vestia terno cinza escuro, gravata azul, cabelo penteado com precisão cirúrgica. Os olhos eram de um castanho gelado. Ele parecia distante, intocável. Henrique Ferraz. Camila sentiu o chão ceder. "É ele. Eu lembro do rosto dele no meu sonho. Ele é meu pai", insistiu Lívia, com a naturalidade de quem comenta sobre o clima. O entrevistador arregalou os olhos. "Com licença", disse, levantando-se bruscamente. Camila se levantou também, num gesto automático. Sentiu todos os olhos da recepção se virarem. Alguns funcionários se aproximavam do vidro para entender o que estava acontecendo. E Henrique, mesmo sem ouvir nada, havia parado. Seus olhos encontraram os da menina. Ficaram ali, imóveis, um estudando o outro.
Vamos embora, sussurrou Camila pegando as mochilas. Mas o papai tá aqui, né? Perguntou Lara sorrindo, sem entender a gravidade da cena. Camila não respondeu. Apertou as mãos das filhas e começou a andar, mas a porta se abriu. 2 seguranças surgiram, educados e firmes. Senhora, por favor, o senhor Henrique Ferraz gostaria de falar com a senhora imediatamente. Eu não sei o que está acontecendo, respondeu, sentindo o rosto corar. Eu vim para uma entrevista, só isso. Ele só quer esclarecer o ocorrido. Eu não tenho nada para esclarecer. Mas a porta atrás dela se abriu mais uma vez e Henrique Ferraz estava ali, ao vivo, não na TV, não em jornais, diante dela. Seus olhos agora estavam fixos nela, e algo no rosto dele, hesitação, reconhecimento, raiva. Camila Andrade? Ela assentiu quase sem querer. Você é irmã da Renata? A pergunta caiu como um soco. Sim, eu sou. Henrique deu um passo para dentro. As meninas ficaram paradas, olhando para ele como se estivessem vendo um super-herói. Camila puxou-as para perto. Podemos conversar? A sós. Ela hesitou. Queria fugir, mas algo em seus olhos, não o poder, não a frieza, mas o vislumbre de dúvida real, a fez ficar. Entraram numa sala privada. Henrique permaneceu em pé, as mãos nos bolsos. Renata morreu? Perguntou direto. Faz 3 anos. Henrique fechou os olhos por um segundo. Por que não me avisaram? Porque ela nunca disse nada sobre você. Eu nem sabia que vocês tiveram algo. Tivemos, por pouco tempo. Eu não sabia que ela estava grávida. Camila se sentou, o coração batendo no peito como um tambor. A tensão era palpável. Elas são minhas filhas? Eu não sei. Eu achava que eram do ex dela. Mas essa frase da Lívia, eu nunca vi a gente se parecer tanto com alguém. Henrique olhou para as meninas. Elas têm os olhos da Renata, mas o nariz é igual ao meu. Elas nunca perguntaram do pai. Até hoje. Silêncio. Um silêncio que parecia durar minutos. Eu vou pedir um teste de DNA. Preciso saber. Camila assentiu, cansada demais para discutir. Tudo bem. Henrique assentiu. Mas antes de sair, olhou de novo para Lívia, que ainda o observava com a cabeça inclinada. Você me reconheceu mesmo? Ela deu de ombros. Você apareceu no meu sonho ontem. Eu estava num parquinho. Aí você chegou, me empurrou no balanço e depois me chamou de filha. Henrique ficou paralisado. Camila também. Ele sorriu, um sorriso que durou meio segundo. Isso é curioso. Eu achei bonito, disse Lívia, voltando ao celular. Henrique olhou para Camila. A gente vai resolver isso com respeito e rápido. Elas merecem isso. Camila assentiu, sem voz. Naquele momento, enquanto a porta se fechava atrás dele, ela sentiu que sua vida e a das filhas jamais voltaria ao normal. O som do noticiário ecoava pela cobertura luxuosa, mas foi o celular vibrando sobre a bancada de mármore que cortou o ar como uma lâmina. Vanessa puxou o aparelho com agilidade. O vídeo já estava no topo dos assuntos mais comentados. Garotinha reconhece CEO como pai em plena entrevista de emprego. Ela deu play. Camila, com as filhas a tiracolo, aparecia tremendo diante de 2 seguranças. No fundo, Henrique surgia em silhueta, parado como uma estátua. A menina falava com clareza. Aquele ali é o meu pai. Vanessa pausou o vídeo com tanta força que quase trincou a tela. Henrique! O grito percorreu os corredores da cobertura. Ele apareceu segundos depois, ainda tirando o paletó, os olhos cansados. Que foi? Ela lançou o celular contra o sofá. Isso aqui é o que foi! Ele assistiu ao vídeo em silêncio, a mandíbula contraída, o senho franzido, e então murmurou: Isso já tá na internet? Já tá viralizado, Henrique. O mundo inteiro tá se perguntando quem é a mulher, quem são as meninas e se o nosso casamento é fachada. Ele passou a mão no rosto. Eu não conheço aquelas crianças. Conhece aquela mulher?
Camila Andrade, irmã da Renata, a irmã dela que morreu. Vanessa estreitou os olhos. Aquela do seu caso antigo? Henrique se calou. Bastou. Vanessa recuou um passo, a fúria agora sendo substituída por algo mais perigoso: frieza. Você dormiu com a irmã da mulher do vídeo? E agora uma das sobrinhas vira e solta que você é o pai? Você sabe o que isso parece? Calma. Eu não sabia da existência delas. Nunca soube de gravidez. Nada disso. Ela cruzou os braços. Vai me dizer que é coincidência? Henrique abriu a boca, mas foi interrompido pelo telefone fixo tocando. Atendeu sem pensar. Ferraz. Do outro lado, a voz da assessora de crise da empresa. Henrique, precisamos conversar agora. Isso já saiu do controle. Os jornalistas estão em frente à empresa, ao prédio, até na escola das meninas. Já descobriram onde a mulher mora. Ele esfregou os olhos. O que você sugere? Um comunicado oficial. Diga que vai apurar os fatos com responsabilidade, que está colaborando. Qualquer coisa, menos o silêncio. Henrique concordou. Desligou. Eu vou lidar com isso. Com calma. Vanessa riu amarga. Você não tem esse luxo. Ou você limpa seu nome agora ou se afunda. E se tiver uma chance de isso ser verdade, ela apontou o dedo, que Deus nos ajude, porque a imprensa não vai perdoar um bastardo escancarado na porta da sua empresa. Do outro lado da cidade, Camila tentava fechar as cortinas da sala, mas a luz do sol não colaborava com seu desejo de sumir. Lívia e Lara estavam quietas demais no sofá, cada uma abraçada a um travesseiro. Um silêncio pesado pairava entre elas. Mãe, a gente fez coisa errada? Perguntou Lara sem levantar o rosto. Camila sentiu um nó na garganta. Ajoelhou-se diante das duas. Não, meu amor, vocês não fizeram nada errado. Mas você tá triste e com raiva, disse Lívia, observadora. Ela tentou sorrir. Eu só tô preocupada. Foi um dia difícil, mas a mamãe tá aqui, tá? Elas assentiram, mas os olhinhos continuavam ansiosos. Camila desejou poder protegê-las de tudo. Da internet, da mídia, das pessoas. Mas era tarde. O celular vibrou, notificações intermináveis de mensagens, ligações, até desconhecidos no Instagram. Nem abriu. Era um poço sem fundo. Um toque na porta a fez gelar. Quando abriu, deu de cara com Dona Sueli, a vizinha do 403. Curiosa profissional, sorriso plastificado, olhos afiados. Camila, menina que bafafá, hein? Tô passada com a sua história. Estão dizendo que o pai das meninas é aquele empresário famoso, o Henrique não sei das quantas, Ferraz, murmurou Camila sem paciência. Isso. Gente, se for mesmo, você ganhou na loteria, hein? Camila respirou fundo. Sueli, não tô no clima pra fofoca agora. Não é fofoca, é preocupação. A imprensa vai começar a aparecer. Você tá preparada? A gente vai resolver. Com calma. Dona Sueli deu um sorriso torto, quase compassivo. Eu só espero que ele não pense que você tá querendo dinheiro. Os homens ricos adoram dizer isso, né? Camila fechou a porta antes de responder. Encostou-se na madeira, os olhos marejando. Aquilo não era sobre dinheiro, era sobre verdades, sobre Renata, sobre as meninas, sobre ela, tentando sobreviver em um mundo que nunca lhe deu folga. No quarto, pegou uma caixa de lembranças no alto do armário, fotos antigas, cartas, um ultrassom. Renata sorria em quase todas as imagens, mesmo nos piores momentos. Camila segurou uma foto dela grávida, de vestido azul, segurando a barriga com orgulho. Por que nunca contou? Um outro envelope, já meio amarelado, chamou atenção. Estava sem remetente. Camila abriu. Era uma carta incompleta, endereçada a alguém que ela não conhecia, ou talvez conhecesse demais. Henrique, sei que não foi justo te esconder isso, mas não soube como contar. Estou com medo. Camila não sabe, e nem quero que saiba agora. Talvez um dia. A carta parava ali, sem data, sem assinatura. Mas o impacto foi suficiente.
Camila guardou tudo de volta. As perguntas se acumulavam e as respostas pareciam vir todas ao mesmo tempo, pelas piores vias. No dia seguinte, os portais de notícia estampavam: herdeiras secretas, CEO da Ferraz em Lima, envolvido em escândalo de paternidade. Os termos bastardo, legado, herança pulavam dos títulos como lâminas afiadas. Henrique, de volta à sede da empresa, mal conseguia se concentrar. A cada andar, alguém o cumprimentava com olhares estranhos, como se agora ele tivesse duas caras. A imprensa quer uma coletiva, disse sua assessora. Os acionistas também. Isso já afetou a bolsa. Henrique socou a mesa. Eu nem sei se essas crianças são minhas, mas o público já decidiu que são. Você precisa reconquistar o controle da narrativa. Ele passou a mão nos cabelos, frustrado. Tudo isso por causa de uma frase de uma criança? Não, por causa do seu passado. Henrique encarou a tela do notebook. Uma foto das meninas estampava um dos artigos. Eram tão pequenas, e havia algo familiar demais naquele olhar observador da menor. O peso do mundo começava a se reorganizar, e ele era o ponto de desequilíbrio. Henrique Ferraz detestava memórias, especialmente aquelas que vinham sem ser convidadas. Naquela manhã, sentado em sua sala panorâmica, no 27º andar da Ferraz em Lima, o café esfriava em cima da mesa. Os relatórios continuavam fechados. E ele, parado diante do vidro, via apenas o reflexo de si mesmo. Um homem de sucesso, cercado por ruídos do passado que voltavam como ecos mal enterrados. Renata Andrade. O nome se alojava na mente como um sussurro que virava grito. Não havia há mais de 7 anos. E mesmo assim, a lembrança dela tinha voltado com força, trazida pela boca de uma criança desconhecida. Fechou os olhos. Outubro, 7 anos antes. Uma exposição de arte em Pinheiros. Um vernissage sofisticado, champanhes em taças finas e conversas sobre vanguardas francesas que ele mal acompanhava. Renata surgiu como um acidente estético no meio da formalidade. Saia colorida, cabelo cacheado solto, uma gargalhada alta demais para aquele ambiente. Odeio essas telas, ela disse ao parar ao lado dele. Parece que alguém deixou o pincel cair e chamou de arte moderna. Henrique, na época ainda sócio júnior da Ferraz em Lima, riu pela primeira vez naquela noite. Ela era diferente, impulsiva, provocadora, nunca pedia desculpas por ocupar espaço. Tinham saído dali juntos. O primeiro beijo veio no estacionamento, entre 2 carros de luxo, e foi como tudo nela, direto, sem permissão, sem aviso. O caso durou meses, encontros em lugares discretos, discussões intensas, sumiços seguidos de reaparições teatrais. Renata tinha o dom de desaparecer por dias sem explicações, e quando voltava, ria e dizia: "Você não manda em mim, Henrique Ferraz." Mas em algum nível mandava. Mexia com ele de um jeito que ninguém mais conseguia, até o dia em que ela sumiu de vez. Sem mensagem. Sem explicação, apenas silêncio. Ele lembrava de ter ido atrás. Procurou nas redes sociais, perguntou a conhecidos. Nada. E agora, anos depois, a irmã dela aparecia com 2 crianças que, de forma perturbadora, carregavam traços demais para serem coincidência. Ele se afastou da janela. "Isso não pode ser verdade", murmurou. Mas a dúvida começava a germinar como erva daninha. Vanessa o esperava em casa, com um copo de vinho e uma expressão rígida. "Liguei para o Caio, nosso advogado. Ele vai conduzir tudo legalmente", disse sem rodeios. Henrique jogou a chave sobre o aparador. "Você agiu sem me consultar? Alguém precisa manter o controle disso aqui. Você está desmoronando." "Eu não estou desmoronando. Só não quero transformar isso num espetáculo jurídico. Tem 2 crianças no meio disso tudo." Vanessa se aproximou olhando nos olhos dele. "Justamente por isso. A mãe delas apareceu do nada, com 2 miniaturas suas, no meio da sua empresa. Ou ela está dizendo a verdade, e você tem filhos."
Ou é uma golpista? De qualquer jeito, precisamos de provas. Henrique desviou o olhar. E se for verdade? Se for, você vai lidar com isso. Mas com clareza, sem cair no emocional. Deixa o Caio conduzir. Ele vai falar com ela. Henrique assentiu lentamente. Tudo bem. Vanessa tocou seu rosto. Você não está sozinho, mas eu preciso saber que você vai proteger o que construímos, sua imagem, nossa reputação. Ele não respondeu. Do outro lado da cidade, Camila organizava o quarto das meninas quando seu celular vibrou com um número desconhecido. Atendeu desconfiada. Camila Andrade? Fala Caio Cunha. Sou advogado da Ferraz em Lima. Represento o senhor Henrique Ferraz. Gostaria de marcar uma conversa formal sobre o ocorrido na empresa. Ocorrido? Repetiu, amarga. A situação envolvendo as senhoritas Lívia e Lara. Camila respirou fundo. Eu não estou atrás de escândalo. Só quero que a verdade apareça. É exatamente isso que vamos buscar. Seria possível nos encontrarmos amanhã? Ela hesitou. Estava exausta. Ainda não sabia nem o que pensar, muito menos o que sentir. Mas fugir não era opção. Pode ser às 14 horas, num lugar neutro. Claro. Mandarei o endereço por mensagem. Boa noite. Desligou. Camila olhou para as filhas, que brincavam com lápis de cor no chão. Os cabelos cacheados de Renata, os olhinhos atentos do pai que talvez nunca tivessem. E a única que não sabia de nada era ela mesma. Voltou para a caixa de lembranças. Pegou a carta incompleta mais uma vez. Tentou encontrar pistas, rabiscos, alguma coisa que Renata tivesse deixado para além do silêncio. Nada. Como alguém podia partir e deixar um enigma desse tamanho? À noite, Henrique foi até seu cofre pessoal. Remexeu em papéis antigos, encontros, contratos, até cartas manuscritas que nunca teve coragem de jogar fora. Achou um guardanapo dobrado com uma frase escrita à caneta. Você ainda vai lembrar de mim quando o mundo te esquecer. Renata. Ficou alguns segundos olhando para aquilo e pensou que talvez ela tivesse razão. A lembrança dele nela ainda era viva, ardida, inacabada. E agora as consequências estavam ali, em carne e osso, chamando ele de pai. A intimação chegou num envelope pardo, dobrado em 3, com o selo oficial da Ferraz em Lima e a assinatura do advogado Caio Cunha. Camila segurou o papel por um tempo antes de abrir, como se rasgar o lacre fosse dar início a algo que ela ainda não estava pronta para viver. Convocação para coleta de material genético. Teste de paternidade por amostra bucal. Data, hora, endereço sigiloso. Ela se sentou à mesa da cozinha com o documento nas mãos. Lívia e Lara brincavam na sala com suas bonecas de papel, fazendo-as voar sobre o sofá. A leveza da cena contrastava com o peso que se acumulava nos ombros de Camila. Respirou fundo, passando os dedos pelos cabelos. Precisava decidir. À tarde, ligou para Caio. Eu recebi a intimação, disse sem rodeios. Ótimo. Então confirma sua presença? Preciso saber como isso será feito. As meninas não entendem nada disso. E eu ainda estou tentando entender. A coleta é simples, indolor. Feita em uma clínica privada com total sigilo. Nenhuma imprensa, nenhuma exposição. Queremos proteger todos os envolvidos, garantiu. Camila fechou os olhos. Tudo ainda parecia irreal. Eu vou, mas as meninas não vão sozinhas. Eu estarei com elas o tempo todo. Claro. Henrique também. Silêncio. Ele vai? Sim, ele quer encerrar essa dúvida de uma vez. Entendi. Naquela noite, Camila observou as filhas dormindo. O rosto das duas sereno, cabelos espalhados pelo travesseiro, como se o mundo lá fora não pudesse tocá-las. Uma paz que ela queria preservar a qualquer custo. A ansiedade roía por dentro. E se fossem mesmo filhas dele? E se não fossem? E se o teste abrisse uma porta que nunca mais pudesse ser fechada? No café da manhã, Lívia cortou o silêncio. Mãe, o papai vai voltar? Camila ergueu os olhos. Que papai? O da empresa, o do sonho.
Lara mastigava o pão com manteiga devagar, atenta à resposta. Camila pousou a faca de margarina. A gente vai descobrir em breve, mas por enquanto ele não é seu papai, tá? Ainda não sabemos. Mas eu senti que é, disse Lívia muito segura. Sentir é diferente de saber, meu amor. Você vai gostar dele? Lara perguntou. Camila parou por um segundo, não sabia responder. Não sabia nem o que ela mesma estava sentindo. A mamãe só quer que vocês fiquem bem. Isso é o mais importante. Na cobertura dos Ferraz, o clima era tenso. Henrique se preparava para sair quando Vanessa surgiu com o notebook aberto. Você viu isso? Mostrou um gráfico com a curva de menções do nome Henrique Ferraz nas redes. O pico de buscas ultrapassava até momentos de lançamentos de produto da empresa. Já virou meme. Tem gente vendendo camiseta com a frase "Você é meu pai?" Henrique pegou a chave do carro sem responder. Vai pro exame? Vou. Vanessa cruzou os braços, encostada no batente da porta. Se der positivo, a gente já tem um plano. A assessoria propôs você assumir discretamente e emitir um comunicado padrão. Se der negativo, quero uma retratação pública da mulher. Henrique a encarou. Ela não me acusou de nada, só levou as filhas para a entrevista. Uma delas te chamou de pai diante de meio mundo. Era uma criança. Crianças falam coisas. Podia ter sido só instinto, sei lá. Você tá nervoso? Henrique hesitou. Não, só cansado. Na verdade, ele estava em alerta. O exame, a exposição, o rosto das meninas. Algo nele mudava sem que percebesse. Na clínica particular, em um bairro discreto, Camila chegou com as gêmeas de mãos dadas. O ambiente era clean, acolhedor. A recepcionista chamou-as pelo nome de forma educada, como se soubesse que estavam lidando com algo maior do que papelada e protocolos. Henrique chegou 5 minutos depois. Terno escuro, olhos opacos. Camila evitou encará-lo por muito tempo, mas sentiu o olhar dele sobre ela e sobre as meninas. Lívia acenou discretamente. Oi? Henrique acenou de volta num gesto contido. O biomédico explicou o procedimento. Bastonetes de algodão, raspagem bucal, identificação por códigos. As meninas acharam divertido. Camila segurou firme suas mãos, mesmo assim. Quando Henrique entrou na sala ao lado para fazer o dele, Camila respirou pela primeira vez. Do outro lado da porta, Henrique também se permitiu um suspiro. Não sabia o que temia mais, que fosse verdade ou que não fosse. Ao final, trocaram apenas um olhar rápido. Não houve conversa. Camila deixou o local com as meninas, de táxi. O trajeto até em casa foi silencioso. Lara adormeceu no banco de trás. Lívia encostou no ombro da mãe. Eu gostei dele, mesmo sem ele falar muito. Camila não respondeu. Em casa, voltou a guardar os documentos, a carta incompleta, as fotos de Renata. O passado insistia em invadir o presente como uma onda que nunca recua. Enquanto isso, Henrique dirigia devagar pela cidade. Passou pela rua onde ficava a galeria, onde conheceu Renata. O prédio agora era um coworking. O nome dela ainda pairava no ar como algo que ele nunca conseguiu decifrar. Ao chegar em casa, Vanessa o esperava com 2 taças. Brindamos a quê? A verdade, ele respondeu. E se for uma verdade inconveniente? A verdade sempre é. Naquela noite, Camila dormiu com a luz do corredor acesa, como fazia quando Renata saía e não voltava. E Henrique acordou no meio da madrugada sem motivo aparente, como se seu corpo soubesse que algo estava prestes a mudar. O e-mail chegou às 6h47 da manhã. Assunto: resultado: análise genética de paternidade. Henrique Ferraz encarou a notificação por vários minutos antes de clicar. O sol nem tinha nascido por completo e seu escritório já estava mergulhado em um silêncio tenso. Abriu o anexo. Leu cada linha com a atenção de um cirurgião. Incompatibilidade genética confirmada. A probabilidade de paternidade é superior a 99,99%.
O documento parecia impessoal demais para conter tamanha revelação. 4 parágrafos técnicos, um carimbo, a assinatura de um laboratório. E ali estava. Ele era o pai das duas. Henrique se recostou na cadeira de couro, o peito apertado. As imagens das meninas, os olhos observadores, o tom de voz seguro de Lívia. Tudo fazia sentido agora. Era verdade. Incontestável. Levantou-se e andou até a varanda. O céu estava em tons de laranja desbotado. Sentia o ar rarefeito. Um peso em lugares do corpo onde nunca houve dor antes. Não era só sobre ter filhos. Era sobre o tempo perdido. Sobre tudo que não foi vivido. Antes que pudesse pensar em como reagir, seu telefone tocou. Vanessa. Saiu o resultado? Saiu. Henrique hesitou. Positivo. Houve um silêncio do outro lado. As duas? As duas. Vanessa soltou um suspiro carregado de fúria contida. Ok. A gente precisa agir. Imediatamente. Henrique se virou, voltando para dentro. Agir como? A assessoria já preparou um comunicado. Formal, neutro, sem assumir publicamente, claro. Só sugerimos que você vai lidar com novas informações sobre sua vida pessoal, com discrição e responsabilidade. Vanessa, escuta, você não deve nada ao público. Se quiser resolver isso, pagamos um bom valor à mãe das meninas e encerramos o assunto. Discrição é a chave. Henrique franziu o senho. Você quer pagar para elas sumirem? Quero pagar pelo silêncio, Henrique. Por paz. É isso? Ou vamos passar os próximos meses alimentando a imprensa? Henrique olhou para o celular por alguns segundos, depois desligou sem responder. Na mesma hora, as primeiras manchetes começaram a pipocar nos sites de fofoca. Teste confirma. CEO é pai de gêmeas de mãe humilde. Escândalo Ferraz. Novas herdeiras à vista? Alguém havia vazado. Provavelmente alguém da clínica ou do laboratório, mas agora já era tarde. Camila foi acordada pelo som insistente da campainha. Ainda de pijama, abriu a porta com o coração disparado. 3 repórteres com microfones e câmeras apontadas como armas estavam ali. Senhora Camila, a senhora confirma que Henrique Ferraz é pai das suas filhas? Quando foi que ele soube? A senhora pretende pedir pensão? Processar? Ela bateu a porta com força. As meninas assustadas correram até ela. Mãe, por que tem um monte de gente lá fora? Camila puxou as duas para um abraço apertado. Fiquem aqui, não abram a janela, eu já volto. Vestiu-se rápido, amarrou os cabelos e desceu para enfrentar os jornalistas. Sem maquiagem, sem ensaios, só ela. No portão encarou as lentes. Eu não vou responder nenhuma pergunta e, por favor, respeitem minhas filhas. Elas não têm culpa de nada disso. Os flashes dispararam mesmo assim. De volta ao apartamento, trancou a porta e ligou para Caio, o advogado. Alguém vazou. Isso virou uma guerra. Eu sei, estamos apurando. A imprensa está descontrolada. Mas Henrique vai falar com você. Horas depois recebeu um e-mail. Era uma proposta formal. Um valor de 6 dígitos, depósito imediato, com cláusulas de confidencialidade e nenhuma menção pública à paternidade. Um anexo dizia: a proposta é uma forma de compensação pelos transtornos causados. Acreditamos que essa seja a melhor saída para preservar a imagem de todos os envolvidos. Camila leu até o final. Depois, respirou fundo e respondeu com uma frase só. Meus filhos não são um escândalo a ser escondido, nem um problema a ser comprado. No fim da tarde, Henrique foi até o prédio dela. Subiu com o rosto fechado, mas o olhar diferente. Um pouco mais cansado, um pouco mais humano. Camila abriu a porta. Não vim brigar, disse ele. Ainda bem, porque eu também não quero. Ele entrou. As meninas estavam no quarto assistindo desenho. Henrique ficou em silêncio por um instante. Eu sou o pai. Camila assentiu. Eu imaginei, depois do que elas disseram. Mas agora é certeza. A carta da Renata. Você ainda tem?
Ela hesitou, depois pegou a folha dobrada e entregou. Ele leu devagar, os olhos marejando ao final da última frase interrompida. Ela tentou contar. E talvez eu não estivesse pronto para ouvir. Ninguém estava, respondeu Camila. Nem eu. Henrique se sentou à mesa. Eu não vou fugir disso, não posso. Então não tente comprar a saída. Ele a olhou. Foi ideia da Vanessa, não minha. Mas eu deixei acontecer. Isso também é culpa minha. Camila assentiu lentamente. Se você quer estar presente, esteja. Mas não por nota, por contrato, por assessoria. Seja pai de verdade ou não seja nada. Henrique respirou fundo. Eu quero conhecê-las, mas do jeito certo. Ela o encarou por alguns segundos. Vai ser devagar, mas pode começar agora, se quiser. Ele sorriu de leve. Quero sim. Camila chamou as meninas. Quando entraram na sala e viram Henrique ali, Lara correu até ele. Lívia ficou parada, observando, antes de soltar. Já sabia que era você. Henrique sorriu. Agora eu sei também. Camila sabia que as coisas tinham mudado, mas não esperava que mudassem tão rápido, ou com tamanha brutalidade. Naquela manhã, o ar parecia mais denso quando ela abriu a porta do apartamento. O corredor, que sempre fora silencioso, agora parecia cheio de olhos invisíveis. A vizinha do 8º andar fingiu não vê-la no elevador. O zelador, sempre gentil, apenas assentiu com a cabeça, sem sorrir. Era como se ela tivesse se tornado um personagem, ou pior, um escândalo ambulante. Ela segurava as mãos de Lívia e Lara com força, como se as meninas pudessem se perder em meio àquela nuvem pesada de olhares e suposições. No caminho até a escola, caminhando a pé pelas mesmas ruas de sempre, sentiu a cidade a observá-las. Não com empatia, mas com a curiosidade ácida que precede o julgamento. Assim que pisou no portão da escola, sentiu o primeiro impacto. 3 mães pararam a conversa no exato instante em que a viram. Uma delas fingiu mexer na bolsa, a outra desviou os olhos para o chão. A terceira não teve esse cuidado. Encarou Camila com uma expressão ambígua, entre pena e reprovação. Mãe, por que elas estão olhando? Sussurrou Lívia. Porque as pessoas olham quando não entendem, respondeu Camila, tentando sorrir. Mas a gente não fez nada. Exatamente. No pátio, a coordenadora da escola veio recebê-las. Um sorriso mais frio que de costume, passos mais contidos. Bom dia, Camila. Tudo bem com vocês? Tudo sim. Se precisar conversar, estou à disposição, viu? Camila assentiu sem responder. Era um gesto automático. Não queria conversar. Não com quem já tinha feito sua própria leitura dos fatos, baseando-se em manchetes, cortes de vídeo e especulação. Ela deixou as meninas na sala e saiu pela lateral, cabeça baixa, passos firmes. Passou por mais 2 grupos de pais, todos sussurrando alguma coisa. Teve vontade de gritar, mas engoliu a raiva como fazia desde criança. No caminho de volta, não resistiu. Pegou o celular e abriu uma das redes sociais. O nome Camila Andrade agora era uma hashtag. Hashtag Camila Andrade. Hashtag Ame Ameixas. Hashtag O CEO é meu pai. Cortaram trechos de vídeos antigos da entrevista, sobrepuseram trilha dramática, criaram teorias. Influenciadores gravaram vídeos dizendo que ela havia se aproveitado da ausência da irmã para tentar subir na vida. Uma postagem sugeria que ela havia ensinado as filhas a fingirem reconhecimento em troca de mídia. Camila quase jogou o celular pela janela. Ela fechou os olhos e respirou fundo. O pior não era a exposição, era a distorção. O retrato que faziam dela era uma caricatura suja, longe de qualquer verdade. E ninguém parecia disposto a ouvir seu lado. No fim da tarde, o celular vibrou novamente. Um número desconhecido. Camila, precisamos conversar. Sozinhos. Henrique. Ela encarou a mensagem por longos minutos. Queria ignorar, mas sabia que não podia. Havia coisas que precisavam ser ditas. Local neutro. Hoje, às 19 horas. Avenida Paulista. Sala 1203.
Quando chegou ao endereço, o céu já estava pintado de um azul escuro arrastado, poluído pelas luzes dos prédios. O hall era elegante, mas discreto. Subiu sem falar com ninguém. O andar era silencioso, comercial, portas fechadas, ambientes vazios. A sala indicada tinha uma janela ampla de vidro espelhado e uma mesa redonda no centro. Henrique já estava lá, de pé, com as mãos no bolso, encarando a cidade como se procurasse alguma explicação nas luzes da metrópole. Que bom que foi pontual, disse ela, antes que ele dissesse qualquer coisa. Henrique virou-se devagar. Seus olhos estavam marcados, mais fundos. O terno impecável contrastava com a palidez do rosto. Obrigado por ter vindo. Você pediu, não foi? Eu precisava. Isso é diferente de querer, respondeu Camila, sentando-se. Vamos direto ao ponto, Henrique. O que você quer de verdade? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Caminhou devagar até a mesa e se sentou diante dela. Eu quero ver as meninas. Camila ergueu uma sobrancelha cética. Só ver. Quero conhecê-las, saber do que gostam, o que fazem, como pensam. Quero entender quem são e quem eu sou nisso tudo. Ela se recostou na cadeira. E por que agora? Porque agora eu sei. Não, Henrique, você sempre soube, desde que olhou para Lívia pela primeira vez naquela recepção. Só não quis aceitar. Talvez, mas agora é real. Está nos papéis. Está em mim. Não basta estar no exame. Tem que estar no dia a dia, no compromisso, no incômodo, na parte difícil. Henrique assentiu. Eu sei que errei. Você não errou, Henrique. Você foi ausente. Isso é mais fundo, mais danoso. O silêncio entre eles foi longo. As vozes da cidade pareciam preencher os espaços. Eu quero começar. De algum jeito. Pode ser devagar, como for melhor para elas. Não é sobre o ritmo, é sobre a presença. Se vai começar, não pode sumir no meio do caminho. Eu entendo. Camila suspirou. E mais uma coisa. Nada de mídia, nada de assessoria, nada de tratar isso como imagem pública. São crianças, elas não têm defesa contra esse tipo de exposição. Eu prometo. E Vanessa? Henrique desviou o olhar. A Vanessa não vai mais opinar nisso. Ela não tem espaço aqui. Camila assentiu, sem dizer nada. Era o máximo de resposta que aceitaria por enquanto. Então tá, disse ela por fim. Podemos começar. Mas uma falha sua, e eu fecho essa porta. Definitivamente. Henrique engoliu seco. Eu não vou errar dessa vez. Camila se levantou pegando a bolsa. Boa noite, Henrique. Boa noite. Ela saiu sem olhar para trás. E Henrique ficou ali, sozinho na sala, com a cidade inteira diante de si. E uma nova vida que começava a se abrir, não com aplausos, mas com exigência, responsabilidade e, acima de tudo, a chance de reescrever sua história. A campainha tocou às 15 horas em ponto. Camila olhou para o relógio da cozinha pela quarta vez em menos de 2 minutos. As mãos suadas, o coração acelerado. No sofá, Lívia e Lara vestiam camisetas coloridas e calças de moletom. Tinham penteado o cabelo sozinhas, feito tranças desajeitadas uma na outra. Cada uma segurava um brinquedo nas mãos, como se aquilo pudesse proteger da incerteza que vinha do lado de fora da porta. É ele, mãe? Perguntou Lara em voz baixa. Camila assentiu devagar. É. Ela caminhou até a porta, respirou fundo e girou a maçaneta. Henrique Ferraz estava ali. Camisa social clara, jeans escuros, sem terno pela primeira vez. Segurava uma sacola de papel marrom com alguma coisa dentro. Oi, disse ele. Camila abriu espaço para que entrasse. Ele olhou para o ambiente com cautela. Era um apartamento simples, mas organizado. Um lar de verdade. Pequeno, mas cheio de sinais de vida. Desenhos nas paredes, brinquedos num canto, a mesa com migalhas de biscoito ainda frescas. As meninas o encaravam do sofá, sérias. Nenhuma correu para abraçá-lo. Nenhuma sorriu. Mas também não se esconderam. Era como se estivessem diante de uma peça de teatro que ensaiaram sem roteiro. Oi, meninas,
disse Henrique, parando a alguns passos delas. Oi, respondeu Lívia. Lara apenas mordeu o lábio, apertando forte o urso de pelúcia contra o peito. Henrique se ajoelhou devagar, como se estivesse tentando parecer menos alto, menos estranho. Eu trouxe algumas coisas. Não sabia o que vocês gostavam, então comprei um monte de besteira. Se não gostarem, tudo bem, tá? Ele tirou da sacola 2 estojos de lápis de cor, 2 livros infantis com capa brilhante e 2 pacotes de biscoito recheado. Lívia pegou o estojo com cuidado, sem abrir. Lara estendeu a mão devagar para o livro, mas nenhuma disse nada. Eu posso me sentar? Camila assentiu apontando a poltrona. Ela mesma ficou em pé, encostada na parede, atenta, como uma sentinela observando uma fronteira frágil sendo atravessada. Henrique se sentou, passando as mãos nas coxas, visivelmente desconfortável. Então, vocês gostam de quê? De desenhar, brincar, filmes? Gosto de dinossauro, disse Lívia, como se testasse o terreno. E eu gosto de estrela, completou Lara. Henrique sorriu. Legal. Dinossauro e estrela. Eu gosto de café. Mas acho que isso não é muito interessante para vocês, né? As meninas se entreolharam. Foi a primeira vez que dividiram um sorriso no momento. Curto, mas real. Eu conheço café. É amargo, comentou Lara, séria. Henrique riu. É, bem amargo mesmo. Camila notou a tensão nos ombros dele. Estava se esforçando, mas não sabia como agir. Era um homem acostumado a contratos e cifras, agora sentado diante de 2 crianças que não faziam ideia do que significava ser CEO. Lívia apontou para o relógio na parede. Você vai embora, que horas? Henrique pareceu pego de surpresa. Quando vocês quiserem. Ou quando a mamãe achar que tá bom. Camila respondeu com calma. Fica mais um pouco. Só não demora demais. Elas ainda estranham mudanças. Henrique assentiu. Claro. Tentou puxar outro assunto. Falou do trânsito, da loja de brinquedos que visitou, de um parque que viu perto dali. As meninas ouviam, mas pouco interagiam. Lara puxou uma folha em branco e começou a desenhar. Henrique observou. Você desenha muito bem. É minha mãe que ensina, disse Lara, orgulhosa. Henrique olhou para Camila. Ela manteve o semblante neutro. A mãe de vocês é incrível, ele comentou. As meninas assentiram, como se aquilo fosse óbvio. A conversa continuou aos poucos. Não havia intimidade. Havia curiosidade, cautela e, no fundo, uma espécie de esperança confusa. Henrique, ainda que visivelmente perdido, tentava. Antes de ir embora, ele se aproximou da porta. As meninas o acompanharam até o corredor. Posso voltar outro dia? Lívia olhou para Camila, que assentiu. Pode, mas traz suco da próxima vez? Henrique sorriu. Combinado. Suco de qual? Uva. Mas tem que ser gelado. Feito. Ele se abaixou mais uma vez. Desta vez, estendeu o braço sem tocar. Posso dar um abraço? As duas se entreolharam. Camila segurou o ar. Lara foi a primeira a se mover. Deu um passo tímido e envolveu o pescoço dele com força. Lívia foi logo depois, um pouco mais desconfiada, mas presente. Henrique fechou os olhos. Durou poucos segundos, mas foram os segundos mais longos da vida dele. Assim que saiu, Camila fechou a porta devagar. Sentou-se à mesa silenciosa. As meninas voltaram para o sofá, mexendo nos presentes. No mesmo instante, o celular de Henrique vibrou. Era Vanessa. Ele atendeu em silêncio. Eu vi. Você já começou. Comecei. Então termina aqui. Henrique não respondeu. Se você acha que pode ser pai e manter nossa vida como era, você não conhece nada sobre mim. Acho que estou conhecendo agora. E aí, Henrique, é isso mesmo? Você vai trocar tudo por 2 crianças e uma mulher que você nem conhece direito? Não é uma troca, é responsabilidade, pois eu não vou ficar para assistir. Boa sorte. A ligação caiu. Henrique olhou para o celular. Pela primeira vez, não sentiu pânico, só silêncio.
Um vazio que, de forma estranha, parecia o começo de algo. O celular vibrou incessantemente na mesa de reuniões. Henrique ignorava. O painel de projeção exibia gráficos de crescimento, curvas de investimento e projeções para o próximo semestre. Mas ele não conseguia se concentrar em nenhuma daquelas linhas. Sua mente estava em outro lugar, no barulho das risadas infantis, no som dos lápis riscando papel, no abraço rápido que recebera 2 dias antes. Henrique, sua opinião sobre a fusão com o grupo asiático? O silêncio na sala ficou desconfortável. Vamos manter a análise em stand-by por enquanto, respondeu seco. A reunião continuou. Henrique permaneceu ausente. Ao final, voltou para sua sala e finalmente olhou o celular. 4 mensagens de Vanessa, todas curtas, todas carregadas de um tom que ele conhecia bem. Precisamos conversar. Hoje. É importante. Antes que eu decida por você. Henrique passou a mão pelo rosto. Já sabia o que vinha. No fim do expediente, subiu até a cobertura onde Vanessa o esperava com a paciência disfarçada de quem já havia ensaiado aquele confronto. Você não está atendendo. Desde que começou essa história, você se afastou de tudo. Eu não me afastei, disse ele. Eu me reaproximei de algo que ignorava. Ah, que lindo, respondeu ela sarcástica. Agora você é um homem de consciência, um herói de Instagram. Só que eu não entrei nessa para dividir a vida com 2 meninas e uma ex-empregada que virou protagonista de novela. Henrique permaneceu calado. Eu vou ser clara. Ou você encerra isso com a Camila e as filhas agora, ou me perco de vista. E com isso, perde também a estabilidade da empresa. Os acionistas já estão incomodados. A mídia está criando uma nova narrativa. Você vai deixar tudo desmoronar por causa de um instinto paternal tardio? Henrique se aproximou da janela. A cidade acendia suas luzes noturnas como uma constelação invertida. Elas são minhas filhas, Vanessa. Biologicamente, talvez. Mas a sua vida, a sua identidade está comigo. Eu te construí. Nós construímos isso. E talvez seja por isso que está tudo ruindo. Respondeu quase num sussurro. Vanessa o olhou com raiva. Você tem até domingo. E se eu não escolher? Então eu escolho por você. Ela saiu, batendo a porta com força. Henrique permaneceu ali, parado, ouvindo apenas o som do próprio coração acelerado. Nos dias que seguiram, ele não respondeu. Nem a ela, nem aos jornais, nem aos conselheiros da empresa. Mas respondeu às meninas. Na quinta-feira, apareceu com uma sacola de brinquedos novos, um jogo de tabuleiro, blocos de montar, massinha colorida. Camila hesitou quando abriu a porta, mas permitiu a entrada. As meninas vibraram com os presentes, mesmo sem saber exatamente como usá-los. Henrique se ajoelhou no chão com elas, engatinhou atrás de uma peça perdida debaixo do sofá, riu ao errar as regras do jogo. Camila, da cozinha, observava tudo com a panela na mão e os olhos marejados. Ele passou quase 3 horas com elas. Saiu com um desenho na mão, feito por Lara, com as 4 figuras de palito de mãos dadas, e um sol enorme no canto. Na sexta-feira, passou no mercado e comprou suco de uva, gelado, como Lívia havia pedido. Levou também biscoitos, um livrinho de colorir e uma caixa de lápis nova. Camila percebeu que ele não trazia mais sacolas de presente. Trazia tempo. No sábado, uma cena improvisada mudou tudo. Estavam no parquinho do bairro, as meninas em um dos balanços. Henrique as empurrava devagar. Camila, sentada no banco ao lado, filmava a cena para guardar como lembrança. Sem filtros, sem planos. Só um momento puro. Lívia riu alto. Mais alto, pai. Henrique sorriu. Vai voar até o céu? Vou! Lara gritou atrás. E eu quero rodar até ficar tonta. A risada dos 3 explodiu no ambiente, simples e sincera. Camila parou de filmar por um segundo. Apenas assistiu. Naquela noite, ela postou o vídeo em uma rede social, uma conta privada. Mas alguém compartilhou. E, em menos de 12 horas, o vídeo havia se espalhado.
CEO brinca com filhas recém-descobertas em parquinho simples. Veja o lado humano do homem mais fechado do mercado financeiro. Henrique Ferraz e as gêmeas, a cena que derreteu a internet. Pela primeira vez, o público não os atacava. Comentavam sobre ternura, sobre presença, sobre recomeços. Henrique leu os comentários em silêncio. Um deles chamou atenção. Não é sobre dinheiro, é sobre tempo. Ele entendeu isso tarde, mas ainda em tempo. Camila recebeu dezenas de mensagens de apoio. Algumas mães, inclusive da escola, mandaram palavras doces. Outras ainda criticavam. Mas ela já não sentia medo. Sabia que não podia controlar o mundo, só o espaço dentro da sua casa. Na segunda-feira, Henrique deixou as meninas na porta da escola. Camila foi junto. As três deram tchau. Ele ficou parado um tempo, observando as duas correrem para o portão. Você quer mesmo isso, Henrique? Ele virou-se para ela. Quero, mesmo sem saber fazer direito. Então aprende, mas não desista delas. Ele assentiu. Eu não vou. Camila sorriu, discreta. As visitas continuam, mas agora tem um nome. Qual? Rotina. Ele sorriu de volta. Era tudo o que precisava ouvir. A noite caiu sobre a cidade como uma cortina pesada. Henrique estacionou o carro em frente à cobertura que dividia com Vanessa e por alguns minutos apenas ficou ali parado, observando os faróis dos carros lá embaixo. Tinha um peso estranho no peito. Não o peso da culpa, mas da certeza. Certezas, por vezes, doem mais do que dúvidas. Ao entrar, tudo estava como ele lembrava. O chão impecável, o aroma discreto de velas aromáticas, a música instrumental tocando de fundo, como se nada tivesse acontecido. Vanessa estava sentada no sofá, perna cruzada, tablet na mão. Mas seus olhos não estavam voltados à tela, estavam fixos nele. Achei que tivesse reunião hoje, disse ela, num tom baixo, quase clínico. Cancelei. Onde estava? Henrique retirou o casaco com lentidão. Não havia pressa em mentiras. Com Lívia e Lara. O nome das meninas saiu de sua boca com naturalidade. Um mês atrás teria sido estranho. Agora era quase alívio. Vanessa não respondeu de imediato. Levantou-se, foi até a cristaleira e serviu-se de vinho. Você mudou, Henrique. Eu mudei. E eu não fui consultada. Porque não era uma decisão conjunta. Nunca foi. Ela girou a taça em círculos, como se as palavras estivessem ali, girando junto. Você está disposto a jogar tudo fora? Por quê? Por duas crianças que nem sabem direito quem você é? Por uma mulher que entrou na sua vida sem permissão e agora quer um lugar no palco principal? Não é um palco, e ninguém pediu permissão. A vida simplesmente entrou. Vanessa caminhou até ele, os saltos ecoando no mármore. Parou a menos de 1 metro, os olhos fixos nos dele, com o brilho de quem não chora, mas fere. Eu te construí, Henrique. Eu estava aqui quando ninguém levava você a sério. Fiz sua imagem, cuidei das suas entrevistas, protegi sua reputação. E agora você vira esse boneco paternal de rede social, andando com tênis sujo em parquinho de bairro? Você construiu um império, Vanessa. Mas esqueceu que eu sou uma pessoa, e pessoas mudam, se quebram, se reencontram. Reencontram? É isso que ela é para você? Um reencontro? Henrique não respondeu. Eu vou ser clara. Ou você corta isso agora, essa fantasia de paizão suburbano, essa relação sem cabimento com Camila e essas meninas, ou eu saio e levo comigo contratos, sócios, parte da presidência. Você vai cair e ninguém vai estender a mão. Henrique permaneceu em silêncio por um instante. Depois se aproximou da janela e olhou a cidade acesa. Talvez seja hora de cair, porque onde eu estava não era em pé, era no automático. Você está me deixando? Não, eu estou ficando. Com quem realmente precisa de mim. O silêncio se alongou. Vanessa pousou a taça na mesa de centro. Havia um tremor imperceptível em sua voz ao dizer:
Eu não vou ficar para ver você se transformar nisso. Então vai. Ela pegou a bolsa, ajeitou o casaco e saiu. A porta se fechou com um clique seco, mais leve do que qualquer grito. E Henrique, sozinho, sentiu algo entre dor e libertação. Na manhã seguinte, ele foi direto ao apartamento de Camila. Não avisou com antecedência. Sentia que precisava ver alguém que dissesse a verdade, sem roteiro, sem controle de danos. Camila o recebeu surpresa. Estava de avental, mexendo em uma panela no fogão. O cheiro de alho refogado tomava conta do ar. O que aconteceu? Henrique parecia exausto, mas também diferente, mais calmo, mais verdadeiro. Vanessa se foi. Você tá bem? Ele hesitou antes de responder. Acho que sim. Ou talvez ainda não, mas pela primeira vez, sei que tô no lugar certo. Ela apontou a cadeira da cozinha. Senta, café? Por favor. Ele observou o ambiente ao redor. A parede com desenhos das meninas, a cortina desbotada pela luz, a louça empilhada com ordem caótica. Era um lar, um espaço onde as coisas eram vivas, não encenadas. Como você consegue? Ele perguntou de repente. O quê? Estar inteira, com tão pouco? Segura. Camila riu, não com deboche, mas com humildade. Henrique, eu não tô inteira. Tô em pedaços, mas aprendi a andar com eles no bolso e ensinar minhas filhas a dançar mesmo sem música. Henrique abaixou o olhar. Sentia-se pequeno, mas de um jeito bom, um jeito honesto. Eu preciso aprender com você, ser pai, não só por DNA, ser presente. Ela pensou por um instante antes de responder. Tem que começar entendendo que você vai errar, que elas vão testar seus limites, vão pedir sua presença mesmo quando você estiver exausto, e você vai querer sumir. Mas se ficar, já vai ter feito mais que muitos. Você me deixa tentar. Camila o olhou nos olhos. Ali havia um pedido mais profundo. Não era apenas sobre paternidade, era sobre permissão para ser outro homem. Deixo. Ele sorriu, pequeno, sincero. O café foi servido em xícaras diferentes. Camila adoçou a dele sem perguntar. Henrique observou. Você sempre adoça o café sem perguntar. Hábito. Renata fazia isso também. Ela tinha esse costume. Sinto falta dela, mesmo com tudo. Eu também, disse Camila, e por um momento seus olhos disseram mais que a frase permitia. O silêncio que caiu entre os dois não era desconfortável. Era uma ponte, uma pausa que unia. Henrique encostou os cotovelos na mesa. Estão dizendo por aí que somos a nova família Ferraz. Camila franziu o senho, irônica. Mal conhecem nossa realidade, mas talvez conheçam o que ela pode virar. Não se apresse, Henrique. Eu não tô me apressando. Só tô gostando de ficar. Ela sorriu. Pequeno, incerto, mas um sorriso ainda assim. Lá fora a cidade seguia seu ritmo frenético, mas ali dentro havia um novo tempo nascendo, sem estardalhaço, sem manchete, apenas um tempo real. Henrique chegou no sábado com uma prancheta, literalmente. Na mão direita, um quadro de horários impresso com colunas organizadas, horários delimitados e um código de cores digno de uma reunião executiva. À esquerda, uma sacola com lanches saudáveis divididos em potes transparentes, etiquetados com o nome de cada filha. No bolso da calça, uma caneta marca-texto. Camila abriu a porta, avaliou a cena e franziu uma sobrancelha. Isso é uma agenda ou uma planilha de fusão corporativa? Henrique sorriu ansioso. Uma tentativa de otimização da rotina. As meninas vão passar o dia comigo, então preparei uma estrutura. Uma estrutura. Ele estendeu o papel. Camila pegou e leu. 8 horas. Café da manhã. 8h30. Leitura lúdica supervisionada. 9h15. Pintura temática. 10 horas. Lanche balanceado. 10h15. Recreação no parque com tempo cronometrado. Ela segurou o riso. Henrique, elas têm 6 anos, não trabalham em um banco de investimento. Eu sei, mas crianças precisam de rotina, certo? Camila entregou o papel de volta com um sorriso gentil, quase maternal.
Vai com Deus e boa sorte. 2 horas depois, Henrique já havia perdido o controle total da programação. Às 9h30, Lara decidiu que preferia pintar a parede da sala em vez da folha. Henrique tentou negociar, oferecendo adesivos em troca da mudança de atividade. Ela, em protesto silencioso, pintou o braço dele com canetinha vermelha. Às 10 horas, Lívia começou a chorar porque o suco estava muito natural e não tinha gosto de fruta de verdade. Ele tentou convencê-la com argumentos nutricionais, citando até benefícios da vitamina C. Resultado, um copo derrubado no chão e 2 gêmeas rindo histericamente. Ao meio-dia, o almoço preparado por Henrique, uma combinação ousada de quinoa, frango grelhado e mini cenouras para parecer divertido, foi solenemente ignorado pelas duas. Lara pediu macarrão de verdade. Lívia exigiu ovo com ketchup. Às 2 da tarde, Henrique sentou no sofá com as mãos na cabeça, cabelos desgrenhados, camiseta manchada de tinta e um pedaço de massinha colado na barra da calça. Camila chegou de um compromisso breve e encontrou a cena. "Uau!", disse, parando na porta com uma expressão de quem não sabia se ria ou oferecia ajuda humanitária. "Elas são indomáveis", respondeu Henrique ofegante. "Bem-vindo à vida real", disse ela entrando. Lívia correu até a mãe. "Mãe, ele tentou fazer a gente comer coisa verde." Camila riu e abraçou a filha. "Vocês torturaram o papai? Ele falou sobre otimização de tempo", disse Lara, fazendo aspas com os dedos. Camila lançou um olhar divertido para Henrique, que revirou os olhos com resignação. "Eu só queria que fosse organizado. Aqui em casa, sobrevivência já é uma forma de organização." Eles riram juntos. E aquele riso foi diferente. Não de zombaria, mas de entendimento. Mais tarde, já no final do dia, Camila o ajudou a limpar os restos de comida, organizar brinquedos espalhados e tirar uma bola de massinha endurecida do filtro da pia. "Isso acontece sempre?", perguntou ele, com os braços mergulhados na espuma. "O tempo todo." "Como você não enlouquece?" "Eu enlouqueço. Só escondo bem." Ela secou um copo e o olhou de lado. "Você não foi mal. Só tentou fazer com que elas se encaixassem num mundo que não é delas. Elas vivem aqui, Henrique. No chão, no barulho, no imprevisto, e amam cada segundo disso." "Eu tenho medo de fracassar." Camila apoiou o copo na pia. "Bem-vindo ao clube." Houve uma pausa. A cozinha, silenciosa pela primeira vez em horas, parecia respirar com eles. "Posso te pedir uma coisa?", perguntou ele mais baixo. "Pode. Me avisa quando eu estiver exagerando. Me mostra o caminho se eu me perder." "Eu nunca fiz isso antes." Camila olhou nos olhos dele. Ali havia algo além de um pedido logístico. Havia entrega. "Eu te aviso, mas só se você continuar tentando." "Eu vou continuar." Ela sorriu. "Então já está melhor que muita gente." Naquela noite, Henrique levou as meninas para a cama. Leu uma história, tropeçando nas vozes dos personagens, sendo corrigido por Lara, e as viu adormecerem lado a lado, cabelos bagunçados, respiração sincronizada. Camila ficou na porta do quarto, braços cruzados. "E então, sobreviveu ao primeiro dia? Por enquanto. Pronto para amanhã? Existe pronto para isso? Não, mas existe presente. E isso já é muito." Henrique sorriu e pela primeira vez sentiu que estava de fato dentro da própria vida. A primeira notificação chegou num e-mail formal com o título "Citação Judicial, Processo de Difamação. Vanessa Ramos versus Henrique Ferraz." Henrique leu em silêncio. A mensagem era direta, seca. Vanessa o acusava de expor sua imagem ao ridículo, de usar sua relação com Camila e as gêmeas para reconstrução pública forçada e de causar-lhe prejuízos profissionais e morais. Ele não se surpreendeu com o processo, mas com o timing. Vanessa sabia quando atacar e como. Chamou Caio, seu advogado, para uma reunião rápida.
Os dois sentaram no escritório envidraçado da Ferraz em Lima e Henrique jogou os papéis sobre a mesa. Isso é pessoal, mas vai ser tratado como espetáculo, disse Henrique. Ela quer te empurrar para um julgamento social, não jurídico. Com essa ação, a mídia volta a olhar para vocês como um problema, não uma família. Não tem como resolver fora dos tribunais? Ela não quer resolver. Quer desestabilizar. Henrique apoiou a testa na mão. Estava cansado da exposição, da manipulação, do circo, mas o pior ainda estava por vir. Camila recebeu a notícia do processo no mesmo dia, não por Henrique, mas por uma notificação no celular. Uma reportagem de um site sensacionalista estampava a manchete: Vanessa acusa Henrique de teatro midiático. Nova entrevista de Renata pode mudar tudo. Ela clicou. O vídeo era antigo, qualidade ruim. Renata aparecia em uma varanda, os cabelos soltos, vestida de forma simples. Um jornalista fazia perguntas vagas sobre sua vida pessoal e em determinado momento perguntava: e o pai das suas filhas? Renata hesita. Sorri, mas o sorriso quebra no final. Ele sabe, quer dizer, soube, mas escolheu seguir a vida dele. A entrevista durava menos de 3 minutos, mas a frase estava lá, suspensa como uma acusação. Camila congelou, reassistiu o trecho 3 vezes. Tentou perceber nuances, hesitações. Nada. Renata parecia estar dizendo com todas as letras que Henrique soubera da gravidez. Sentou-se no sofá, estática. As meninas brincavam no quarto com barulhos baixos e felizes, mas a mente de Camila estava em turbilhão. Henrique sabia? Ela sempre acreditou que não. Desde o início parecia genuinamente surpreso. Mas e se não fosse? E se tivesse escolhido o silêncio? Mais tarde, quando ele chegou para visitar as filhas, Camila estava diferente. Recebeu-o com um aceno seco, sem sorriso. Oi, tá tudo bem? Perguntou ele, percebendo o clima. Aparentemente não. Henrique franziu o senho. O que aconteceu? Ela abriu o celular, mostrou o vídeo, pausado na imagem de Renata. Isso aqui, você sabia? Henrique pegou o aparelho, assistiu ao vídeo com expressão fechada. Quando terminou, respirou fundo. Eu nunca vi isso, nunca soube dessa entrevista. Mas você sabia da gravidez? Não. Renata disse que sim. Ela disse que eu soube, mas isso não prova nada. Ela poderia estar falando de outra coisa, ou talvez estivesse magoada. Camila cruzou os braços. É fácil dizer isso agora. Você acha que eu menti? Eu não sei. É isso que me assusta. Henrique ficou em silêncio. As palavras eram armas demais naquele momento. Eu não menti para você, e muito menos para elas. Camila olhou para ele com os olhos úmidos. Mas como eu posso ter certeza? Do quarto, ouviu-se um barulho de brinquedos caindo. Lívia apareceu na porta, desconfiada. Tá tudo bem, mãe? Camila forçou um sorriso. Tá sim, meu amor. Vai brincar com a sua irmã. Lívia hesitou, mas voltou para o quarto. Henrique passou as mãos pelos cabelos, irritado. Você acha mesmo que eu teria deixado de assumir se soubesse? Não sei, Henrique. Você era outro homem naquela época. Frio, blindado, capaz de esconder qualquer coisa. Eu mudei, eu sei, mas a dúvida muda tudo também. Eles se encararam, e naquele silêncio a distância voltou a crescer. Nos dias que se seguiram, Camila manteve o contato mínimo. As visitas de Henrique se tornaram mais curtas. Ele chegava com cautela, sem saber se seria bem recebido. As meninas perceberam. Papai tá bravo com a mamãe? Perguntou Lara certa noite. Camila abraçou a filha, tentando esconder as lágrimas. Não, meu amor. Os adultos só, às vezes, têm conversas difíceis. Mas ele vai voltar? Vai sim, ele prometeu, não prometeu? Lívia apareceu atrás, abraçada a um urso de pelúcia. Ele tá triste também. Camila apertou as duas.
O coração dividido entre o medo de estar errando e a necessidade de proteger tudo que havia construído com tanto esforço. Henrique, do outro lado da cidade, revia a entrevista de Renata dezenas de vezes. Pediu a Caio que investigasse a origem, a data, o contexto. Precisava de provas, para si mesmo e para Camila. Mas, acima de tudo, sentia o que mais temia: perder o espaço que conquistara com elas. Não apenas nas visitas ou nos desenhos, mas no olhar de confiança que vinha crescendo devagar e que agora ameaçava se apagar. Henrique acordou mais cedo do que o habitual. Dormira mal, com a mente ocupada pela expressão partida de Camila e pela voz de Renata repetindo em vídeo. Ele soube, mas escolheu seguir a vida dele. Naquela manhã, Caio, seu advogado e velho conhecido, apareceu em seu escritório com um dossiê em mãos. Trouxe o que pediu. Henrique folheou os papéis. Havia prints de e-mails antigos, transcrições de ligações arquivadas em servidores corporativos, um extrato de mensagens filtradas pela secretaria da Ferraz em Lima em meados de 6 anos atrás. Aqui, disse Caio, apontando para um trecho específico. É um registro de ligação feita do celular de Renata para o seu número particular. Ela ligou 5 vezes em uma semana. Uma delas deixou mensagem na caixa postal. Eu nunca ouvi, murmurou Henrique, franzindo a testa. Porque ela foi interceptada. Naquela época, toda a sua comunicação passava pela filtragem do Marcelo. Lembra? Seu sócio. O paranoico com reputação. Henrique ficou em silêncio. Caio suspirou antes de continuar. A Renata também mandou uma carta endereçada à sede da empresa, mas o envelope foi desviado para a área de correspondência pessoal. Nunca chegou até você. Assinado pelo mesmo Marcelo. Material desnecessário, encaminhado para arquivo. Henrique encostou-se à cadeira como se tivesse levado um soco no estômago. Então ela tentou. Ela realmente tentou. Tentou e foi silenciada. Você não ignorou porque não quis. Ignorou porque tiraram essa chance de você. Mas na prática, o resultado foi o mesmo. Caio não respondeu. Apenas deixou os papéis sobre a mesa e saiu, dando espaço. Henrique permaneceu ali, sem dizer palavra, encarando o vazio. Por dentro, um vendaval. No fim do dia, ele dirigiu até o prédio de Camila. Não avisou. Não sabia o que diria, nem como seria recebido. Mas não conseguia esperar mais. A culpa já transbordava e precisava ser compartilhada, ou, ao menos, ouvida. Ela abriu a porta com os cabelos presos de qualquer jeito, uma camiseta velha manchada de tinta. Havia cansaço no rosto, mas também surpresa ao vê-lo ali. Henrique, eu preciso conversar. Não sobre agora, sobre antes. Camila hesitou por um segundo, mas abriu mais a porta. Ele entrou. As meninas não estavam em casa. Sentaram-se na sala, frente a frente, sem nenhuma parede entre eles. Só tudo o que ainda não tinha sido dito. Henrique falou primeiro. Eu descobri tudo hoje. A carta, as ligações, a mensagem de voz que nunca chegou. Renata tentou me encontrar. Eu juro que não sabia. Mas alguém, um ex-sócio, interceptou tudo. Achou que estava me protegendo e destruiu tudo. Camila ouviu em silêncio. As palavras vinham como facas, mas ela não cortava, apenas recebia. Eu precisei ver para acreditar, ele continuou. Ver a letra dela, ouvir a tentativa de voz dela. Ela estava desesperada, sozinha, e eu não estava lá. Não porque não quis, mas porque me isolaram. E agora é tarde demais para dizer isso para ela. A voz falhou. Os olhos ficaram úmidos. Camila ficou alguns segundos calada. Quando falou, foi com a voz baixa, firme. Eu queria te odiar. Quando vi aquele vídeo, senti como se tivesse traído não só a mim, mas as meninas. Pensei, ele sempre soube e escolheu não estar. Doeu. Mas agora dói diferente. Eu nunca teria escolhido abandonar. Nunca. Mas a verdade é que eu não lutei para saber também. Me afastei de tudo
Me concentrei em metas, lucros, aquisições, como se isso fosse suficiente. Porque era mais fácil do que encarar o mundo real, disse ela, completando. Onde as pessoas erram, choram, se machucam. Henrique assentiu. Eu errei, Camila, mesmo sem intenção. E isso não me isenta da dor que causei. Eu não estou aqui por pena nem por obrigação. Estou aqui porque hoje entendo o que perdi e quero merecer, dia após dia, o que ainda pode ser construído. Camila respirou fundo. Aproximou-se um pouco. Os olhos dela agora também estavam molhados. Eu acredito em você, mas Henrique, isso não é sobre me conquistar, é sobre conquistá-las. Lívia e Lara não precisam de um homem que me prometa mundos. Precisam de um pai que fique mesmo quando for difícil, que assuma quando errar, que abrace mesmo sem entender. Você quer esse lugar? Henrique respondeu sem hesitação. Quero, com tudo que vier junto. Camila assentiu. Então começa de novo, por elas. Ele pegou a mão dela com delicadeza. Não havia romance explícito. Era dor, perdão e a leveza que nasce depois da tempestade. Obrigado, disse ele. Ainda não agradeça. Ainda tem um longo caminho. Ela sorriu. E ele também. E naquela noite, sem plateia, sem manchetes, sem vídeos virais, Henrique deu seu passo mais verdadeiro. O despertador tocou às 6:30 da manhã, mas Henrique já estava de pé. Vestia uma camiseta velha de malha e uma calça de moletom com as barras tortas. Um uniforme novo, muito distante dos ternos alinhados e gravatas que por tanto tempo definiram quem ele era. Agora, sua missão era outra. Montar 2 lancheiras idênticas, nutritivas e, acima de tudo, aceitas pelas exigentes juradas da casa. Camila apareceu na cozinha, ainda sonolenta, com os cabelos soltos, carregando uma caneca de café. Encostou no batente da porta e observou em silêncio o homem que semanas antes não sabia distinguir um suco natural de um de caixinha, agora tentando, com expressão compenetrada, fechar potes de morango sem esmagar as frutas. Cuidado com a tampa, alertou. Ela vaza fácil. Henrique sorriu de canto sem desviar os olhos da tarefa. Já descobri isso ontem. Vazei suco de uva na mochila da Lívia. A borracha da escola ainda tá roxa. Camila riu e foi até ele, pegando outro pote para completar. Não esquece o pãozinho e nada de barrinha com castanha. A professora pediu para evitar alérgenos. Já decorei essa lista, respondeu ele. Mais restrita que reunião com investidor europeu. Na sala, as gêmeas se vestiam com pressa. Lara reclamava do cadarço e Lívia queria prender o cabelo igual ao da irmã. Camila terminou o café, deu um beijo no topo da cabeça de Henrique e seguiu para ajudar as meninas. O gesto foi natural, quase imperceptível, mas carregado de uma intimidade que se construía na rotina. Mais tarde, na frente da escola, Henrique parou o carro e respirou fundo. Já tinha feito isso outras vezes, mas ainda sentia um frio na barriga quando via aquele portão colorido e o mar de pais e mães falando sobre tarefas e apresentações de teatro infantil. Você vai entrar com a gente hoje? Perguntou Lara, já segurando a mochila. Vou. Tem reunião de pais, lembram? Mas você vai mesmo entender tudo? Provocou Lívia desconfiada. Henrique sorriu, fingindo indignação. Eu entendi a última. Quase tudo. Quase. Repetiram as duas, em coro. Dentro da escola, o clima era mais acolhedor do que ele lembrava. Havia cartazes com desenhos, mesas com lápis coloridos e o cheiro de merenda no ar. A professora o reconheceu de longe e acenou. Algumas mães também o cumprimentaram com sorrisos verdadeiros. Ele já não era apenas o CEO envolvido em escândalo. Era Henrique, pai da Lívia e da Lara, o cara que levou bolo de cenoura na última atividade de integração. Na reunião, ouviu com atenção sobre comportamento, rendimento escolar, dificuldades com leitura de Lara e a facilidade matemática de Lívia. Tomou nota, fez perguntas. Camila, ao lado, observava em silêncio.
orgulhosa, mas também surpresa com o nível de comprometimento dele. A próxima etapa é incentivar leitura em casa, disse a professora, entregando um folheto. Já temos um plano de revezamento. Um dia eu leio, outro dia é a Camila, respondeu Henrique. A Camila lê melhor, murmurou Lívia. Mas o Henrique faz voz engraçada, defendeu Lara. As risadas foram inevitáveis. À noite, de volta ao apartamento, Camila digitava algo no computador da sala enquanto Henrique terminava de dobrar uma pilha de roupas no sofá. As meninas dormiam. A casa, enfim, em silêncio. Consegui um trabalho, disse ela, sem tirar os olhos da tela. Sério? Qual? Atendimento remoto. Meio período. Pagam por hora. Dá para fazer nos turnos em que elas estão na escola. Já tinha feito entrevista semanas atrás, só estavam esperando confirmação. Henrique se aproximou curioso. Parabéns, você merece esse espaço. É pouco, mas é meu. Acha que vai conseguir conciliar tudo? Ela parou de digitar e olhou para ele. Acho que agora sim, porque não tô mais sozinha. Henrique sorriu. Pegou a última camiseta, dobrou com cuidado e empilhou sobre as outras. O que você acha da gente montar um quadro de tarefas, só para dividir melhor o que cada um faz? Já temos um sistema. Qual? A cara que eu faço quando tô cansada e você entende que é sua vez de lavar a louça. Eles riram de novo. Era o tipo de conversa que não exigia rótulos, mas deixava marcas. Mais tarde, sentados no chão da sala, começaram a reorganizar uma caixa de brinquedos quebrados. Henrique retirava peças com cuidado. Camila separava as que ainda tinham conserto. Entre bonecas sem braços e carrinhos com rodas soltas, encontraram uma foto amassada. Renata, sorrindo, com uma das meninas ainda bebê no colo. Camila ficou em silêncio por um instante. Depois disse, quase num sussurro, às vezes penso se ela estaria orgulhosa do que fizemos. Henrique olhou para a imagem. Eu acho que sim, principalmente porque estamos fazendo com verdade. Camila assentiu. E com amor. Eles não se tocaram, não se beijaram, mas ficaram ali lado a lado, com as pernas cruzadas e os dedos se tocando de leve no carpete. Como se, naquele espaço entre brinquedos velhos e contas para pagar, houvesse mais do que convivência. Havia escolha. E a promessa não dita de algo que ainda estava nascendo. Era uma tarde de céu claro, mas não azul. Um daqueles dias em que as nuvens andam devagar, como se a vida também quisesse caminhar com mais calma. Camila amarrou os cabelos num coque rápido e chamou as meninas. Haviam combinado de encontrar Henrique no parquinho do bairro, o mesmo onde tantas cenas simples e marcantes haviam acontecido. De choros e birras a abraços inesperados e gargalhadas em meio ao balanço. Lívia correu porta afora com o casaco torto. Lara foi atrás, levando um dos desenhos que tinham feito juntas naquela manhã. Camila levou as garrafinhas de água, uma toalha pequena e a sensação discreta de que havia algo diferente no ar. No parque, Henrique já esperava. Estava de camiseta, tênis e um sorriso nervoso no rosto. Ao lado do banco onde costumava sentar, havia um pano estendido com alguns lanchinhos, suco de uva gelado, o preferido delas, e 2 potes com bolinhos de chocolate. Camila sorriu ao ver a cena. Tá parecendo piquenique de comercial de margarina, brincou ao se aproximar. Tô tentando competir com os lanches da escola, respondeu ele rindo. As meninas largaram as mochilas e correram para o escorregador. Henrique e Camila sentaram-se no banco, lado a lado. Por alguns segundos não disseram nada, só observaram as filhas brincando. Elas cresceram muito, comentou Henrique. Às vezes, acho que perdi um pedaço disso. Você está recuperando com o dobro de dedicação. Camila virou-se para ele levemente. Acha mesmo? Acho. E mais que isso, ele parou por um instante, respirou fundo. Acho que eu também cresci. E foi graças a vocês. Ela sorriu, tocada, mas sem saber onde aquilo iria chegar. Henrique levantou-se devagar.
Pegou algo do bolso, um pequeno envelope de papel craft, e se ajoelhou, não com a solenidade de quem monta uma cerimônia, mas com a calma de quem planta uma semente. Camila ficou paralisada. Lívia, lá do escorregador, gritou: "Mãe, ele vai fazer pedido de verdade." Lara saiu correndo. Tem anel! Tem anel!" Henrique riu nervoso. Calma, calma. Deixa eu falar." Ele olhou para Camila, os olhos firmes, mas emocionados. "Eu não sou o mesmo homem que entrou naquela empresa achando que tudo podia ser controlado. Eu me perdi durante anos, mas me encontrei de novo em cada desenho torto que a Lara me deu, em cada pergunta difícil da Lívia, nas suas broncas silenciosas e nos seus cafés adoçados demais." Ele abriu o envelope. Dentro, um anel de prata simples, sem pedras, mas com uma inscrição interna: "Recomeçar é verbo da coragem. Camila, você me deu uma nova chance de ser homem. As meninas me deram o título mais importante da minha vida, pai. E eu queria, se você quiser também, que a gente fosse uma família de verdade, completa, não só na rotina, mas no coração." Lívia puxou o casaco da mãe, impaciente. "Diz que sim logo." "Por favor", implorou Lara, com as mãos juntas. Camila começou a rir, e então as lágrimas vieram. Não era choro de emoção rápida. Era aquele choro profundo de quem esperou muito, sofreu mais ainda, e agora podia, finalmente, respirar. "Henrique, eu sei que não sou perfeito, mas quero passar o resto da vida tentando acertar ao seu lado." Ela se ajoelhou junto a ele, segurou o rosto dele com as duas mãos e disse baixinho: "Sim, pela gente, por elas, por tudo que a gente reconstruiu." As meninas gritaram tão alto que 2 passarinhos no galho mais baixo voaram assustados. Camila e Henrique riram, abraçados, com as filhas pulando ao redor, como num pequeno terremoto de felicidade. O anel foi colocado com mãos trêmulas. As fotos foram tiradas por um senhor que passeava com um cachorro e ofereceu ajuda ao ver a cena. A imagem dos 4 juntos, sentados no gramado, virou plano de fundo do celular de Camila naquela mesma noite. E quando voltaram para casa de mãos dadas, Henrique sussurrou para Camila: "O parque nunca mais vai ser só um parque." Ela respondeu com um sorriso: "Agora é nosso ponto de partida." A manhã do casamento começou com cheiro de pão assando e som de risos baixos ecoando pela cozinha. Camila penteava os cabelos das meninas, enquanto Henrique amarrava os próprios cadarços, sentado no chão, sendo corrigido por Lara a cada tentativa. "Tá torto, pai", disse ela, franzindo o nariz. "De novo, eu achava que comandar uma empresa era difícil", resmungou ele, tentando outra vez. Camila sorriu do espelho. A casa estava cheia de pequenos movimentos. A simplicidade do dia trazia uma paz que nenhum luxo jamais oferecera. O casamento seria ali perto, em uma praça pequena e arborizada. Era o mesmo lugar onde Henrique havia levado as meninas pela primeira vez, onde Camila o olhou com confiança pela primeira vez, onde uma nova vida começou a tomar forma sem que nenhum deles soubesse. Não haveria altar, tampouco cerimonialista. Só amigos próximos, alguns vizinhos curiosos e 2 cadeiras reservadas com laços coloridos e plaquinhas escritas à mão. Mãe da noiva e pai do noivo. Ambas vazias, ambas simbólicas. O passado estava ali também, presente no que faltava e no que havia sido curado. Camila usava um vestido de linho claro, que ela mesma ajustou. Henrique, uma camisa azul marinho dobrada nos punhos e calça de sarja. As gêmeas usavam flores no cabelo e sandálias combinando. Lara segurava um caderno com o desenho do convite feito por elas mesmas. Lívia carregava as alianças em uma caixinha de papel craft, amarrada com barbante. Quando chegaram à praça, o sol parecia gentil. Os amigos já estavam ali. Um violonista tocava algo suave, sem partitura. Crianças corriam por perto e o vento balançava os tecidos amarrados nas árvores, onde Camila havia pendurado tiras de papel colorido, pedacinhos com palavras escritas à mão por ela.
Henrique e as meninas nas semanas anteriores. Esperança, perdão, amor, paciência, coragem, família. Henrique respirou fundo ao ver a cena. Não era o casamento que ele teria imaginado anos antes. Era infinitamente melhor. Camila caminhou até ele com as meninas, sem pressa, como quem chega num lugar que já é casa. O violão continuava e as conversas foram cessando aos poucos. Um amigo da família, Davi, professor aposentado da escola das meninas, foi o responsável por conduzir o momento. Não havia discursos longos, só palavras verdadeiras. Hoje não é só o casamento de dois adultos. É o encontro de 4 corações que decidiram andar juntos, mesmo depois de tropeços. Eles escolheram o vínculo, e isso é mais raro do que parece. Amor não é a ausência de problemas, é a presença constante apesar deles. Henrique segurou a mão de Camila com força. As meninas se posicionaram ao lado dos dois, abraçadas. Era impossível conter as lágrimas que surgiam discretas, em Camila, em Henrique, em alguns dos convidados. No momento das alianças, Lívia se adiantou. Eu posso falar uma coisa? Todos assentiram. A gente é uma família agora. E família é quando ninguém fica sozinho. Lara completou. Mesmo se brigar, mesmo se chorar, a gente fica junto. Henrique não conseguiu segurar o riso, nem as lágrimas. Camila colocou a aliança nele com as mãos trêmulas. Henrique fez o mesmo, sem frases ensaiadas, apenas olhos fixos e corações inteiros. Quando a cerimônia terminou, não houve chuva de arroz, mas uma chuva de confetes de papel jogados por crianças, incluindo as próprias gêmeas. A praça ficou colorida, a vida também. Mais tarde, sentados na grama, Henrique observava Camila conversar com uma amiga, enquanto as meninas pintavam em um caderno. O vento soprava leve, e ele se deu conta do silêncio dentro de si. Pela primeira vez em anos, ele não pensava em resultados, metas, gráficos ou reputações. Pensava em gratidão. Lembrou-se de tudo que havia perdido. O controle absoluto da vida. A noiva impecável, a imagem pública, o pedestal, e sorriu. Porque perder tudo aquilo permitiu que ganhasse o que mais importava. Um lugar de verdade, uma história de verdade, um amor inteiro, construído entre desenhos tortos, lancheiras e noites sem glamour. Camila sentou-se ao lado dele, encostando a cabeça em seu ombro. Ele beijou o topo da cabeça dela sem dizer nada. Elas fizeram mais um desenho, murmurou Camila. Henrique virou-se. Lívia e Lara aproximaram-se com a folha nas mãos. Era simples, com lápis de cor e linhas infantis. Mas era tudo. Na imagem estavam os 4. Henrique, Camila, Lívia e Lara, de mãos dadas, com sorrisos largos, debaixo de um céu de papel colorido. Acima, uma faixa dizia: "Agora somos nós." Henrique pegou o desenho com cuidado. Seus olhos arderam, beijou a testa das duas e murmurou: "Obrigado por me deixarem fazer parte disso." Camila sorriu com lágrimas nos olhos. A gente não deixou. A gente escolheu. E naquela praça comum, sob o céu de papel, terminava a história de 4 corações que, apesar de tudo, escolheram ficar. Juntos. E aí, o que achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!